O uso de medicamentos para tratar a disfunção erétil tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, principalmente entre a população mais jovem. Mas a situação acende um alerta para os riscos de efeitos colaterais para quem usa esse tipo de remédio. No início do ano, um homem de 56 anos morreu aqui em Campo Grande, depois de ingerir um comprimido de um medicamento conhecido como Tadalafila. O homem já tinha doença cardiovascular pré-existente e sofreu uma parada cardíaca. Para falar mais sobre os riscos que os remédios podem causar, para a disfunção erétil, para o coração também, nós recebemos aqui no estúdio o médico cardiologista Délcio Gonçalves. Pode entrar, doutor? Seja bem-vindo, doutor Délcio. Tudo bem? Tudo jóia? Prazer é todo meu. Doutor, a gente vai falar então do uso desses remédios, o conhecido então atualmente como Tadalafila, porque a gente queria entender se o uso de remédios para disfunção erétil, ele aumenta os problemas, aumenta os riscos então de doenças do coração. Caio, não é exatamente isso. Normalmente essas medicações são prescritas para pessoas que têm dificuldade da ereção, da disfunção erétil. E são seguros se prescritos por um médico que conheça a condição de saúde da pessoa. A maior frequência de problemas desse uso é quando o paciente ou a pessoa já tem uma doença cardíaca, não está bem controlado ou desconhece isso, e por causa do uso do remédio, ele é capaz de fazer um esforço durante o ato sexual que ele não faria. E muitas vezes isso leva a problemas de aumento de pressão, de frequência cardíaca, que se ela tivesse sem a medicação, ela não seria capaz de fazer. Normalmente é o excesso de esforço durante o ato sexual que ele consegue fazer medicado, que põe ele a uma situação de risco. Também pacientes que apresentam problemas mais sérios de coração, como insuficiência cardíaca e pressão baixa, essa medicação pode agravar a pressão baixa, levando a problemas também pelo seu uso. Por isso, é uma medicação que deve ser prescrita e acompanhada. Doutor, e quais os efeitos que os medicamentos causam nesses pacientes? E se eles aumentam os batimentos cardíacos, principalmente esses pacientes com problemas de coração? Então, essa medicação, na verdade, ela surgiu há muitos anos atrás para tratar a pressão alta, hipertensão arterial. O primeiro foi o Sildenafil, e ele foi desenvolvido para tratar a pressão alta, mas não funcionava muito bem. O efeito colateral dele era aumentar o fluxo na artéria peniana, então eles desviaram a produção da medicação, os laboratórios, para tratar essa disfunção erétil. Por causa disso, essa medicação é capaz de causar uma queda da pressão das pessoas. Então, o que pode causar é hipotensão, queda da pressão arterial, que em alguns casos pode levar a um AVC ou insuficiência cardíaca se for uma queda exagerada. Doutora, a gente sabe também de casos de pessoas que utilizam esses medicamentos para academia, enfim. Quais são os riscos para essas pessoas? Muito boa pergunta. Essa é uma prescrição fora da recomendação formal do paciente. A gente chama de off-label, fora da bula. Existem algumas pessoas que recebem orientação até de colegas para melhorar o fluxo sanguíneo periférico, melhorar a circulação periférica. Isso traria aumento de desempenho físico. Mas essa não é uma recomendação da bula, nem formal, e muito menos deve ser seguida, principalmente se a pessoa usar isso de maneira sem prescrição médica. Não é uma indicação correta da medicação e podendo levar a risco sim. E aquelas pessoas que utilizam então esse medicamento e também utilizam bebidas alcoólicas, drogas, isso também pode causar um sério problema, Sim, claro. Bebida alcoólica e a droga, as duas são as mesmas, fazem as mesmas funções de agressão química no sistema cardiovascular, principalmente no músculo cardíaco. A principal consequência são as arritmias, crises de pressão alta e a medicação, no caso para disfunção erétil, pode levar a uma hipotensão, uma queda de pressão, que associada a uma arritmia mais importante, pode levar a uma situação de maior gravidade, sim. Pode chegar até a causar morte na pessoa? A principal preocupação do médico quando um paciente toma Tadalafila é se ele vier a infartar, não por causa da medicação, mas por qualquer outro motivo, dentro das primeiras 24 horas ou 48 horas do uso da medicação, ele vai estar sob o efeito do remédio e alguns medicamentos que nós usamos para tratar o infarto são contraindicados absolutamente
no uso concomitante. Ou seja, se um paciente chega a um pronto-socorro depois do infarto, a primeira coisa que nós perguntamos é: você usou o tadalafila nesses últimos 2 dias? Porque se sim, nós não podemos usar um dos remédios que aumenta a mortalidade nesses pacientes. E a outra situação, como eu disse, é o paciente conseguir ter a relação sexual fazendo uma atividade física durante o ato que ele não estava preparado e vir a desenvolver um infarto ou uma arritmia qualquer. Falando agora na segurança, para as pessoas mais jovens, é mais seguro estarem usando o tadalafila? Para as pessoas mais velhas apresentam um risco maior? Ou isso não existe, doutor? Se um jovem está usando o tadalafila, alguma coisa está errada. A disfunção erétil é um dos primeiros sintomas de problemas cardiovasculares. Hipertensão pode causar disfunção erétil, aumento do colesterol, diabetes, sem falar nos problemas emocionais psicoafetivos. Então não é comum que uma pessoa jovem precise de tadalafila para fazer o ato sexual. Se isso está acontecendo, alguma coisa não está bem com essa pessoa, ela deve procurar uma consulta médica. De fato, nas pessoas de mais pouca idade, a chance de um problema de pressão, de arritmia é menor, mas não é nula. E como é que funciona o acesso a esse medicamento? A pessoa precisa procurar um médico especialista na área, precisa de uma receita, ou só chegando numa farmácia, manipulação, ela já consegue ter acesso? Não deveria. O correto seria ela conseguir a medicação após uma consulta médica, uma prescrição. Mas não é uma medicação de receita retida, controlada, então é possível que em alguma farmácia ele consiga ou comprar isso de maneira ilícita, né? Doutor, e qual que é a dica que o senhor deixa, né? O senhor falou agora de maneira ilícita, então, qual que é a dica, né? A orientação que você deixa, então, para as pessoas que estão em casa, fazem o uso desse medicamento de forma ilícita, sem um acompanhamento médico? Talvez a gente possa melhorar essa palavra ilícita. Pode ser que ele esteja fazendo de uma maneira ilícita, trazendo de países que não são, enfim, não são vendidos aqui no Brasil e regulados pela Anvisa. Mas ele pode fazer o uso de não prescrito, uma autoprescrição, assim como os remédios para dor, os antibióticos, hoje são mais bem controlados, mas a autoprescrição dessa medicação pode causar dependência, ele pode ter dependência emocional, psicológica, ele pode ter efeitos colaterais, como qualquer remédio pode ter na visão, neurológicos, e o uso contínuo disso por um tempo muito longo, numa pessoa que não tem essa necessidade, pode causar danos que não vale a pena, né? Então, ele precisa, se ele está com algum problema de ordem de relação sexual, ele deve procurar um urologista, um clínico e conversar com ele sobre isso para ver se é ou não uma alternativa ao uso da tadalafila. Tem que procurar o especialista da área, então. Tá certo, doutor Delcio, obrigado pela sua participação. Prazer foi nosso tê-lo aqui no Cidade Alerta, no Mitos e Verdades, trazendo informação para o pessoal de casa. Obrigado. Esse, então, foi o médico cardiologista Delcio Gonçalves, então, respondendo, então, a mais perguntas, né, sobre o uso de medicamentos conhecidos como tadalafila no Mitos e Verdades de hoje.